Rodolfo Schneider, Agatha Meirelles, conversando agora com mais um personagem, né, com mais uma testemunha do que acontece em Petrópolis, trazendo informação importante, inclusive de resgate de uma pessoa com vida. Mas vamos acompanhar aqui o que diz o Henrique. Essa parte que está toda limpa, né, pela água. A gente está com o Henrique, morador de Petrópolis, ao vivo, agora em rede também com a Band News FM em São Paulo. O Henrique está no Morro da Oficina, nessa região do Alto da Serra, e acaba de relatar para a gente o resgate de uma senhora, de uma idosa, que felizmente saiu com vida, agora apoiada por bombeiros e moradores. Há um trabalho, uma força-tarefa em conjunto entre bombeiros e moradores. O Henrique está no ponto mais próximo possível dessa região onde houve o pior dos deslizamentos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A gente tem até agora confirmados 38 mortes, você vê o barulho no fundo do resgate das pessoas saindo nesse momento com essa senhora. Temos informações de um outro jovem rapaz vivo, mas que está preso pela perna e que eles estão tentando também trabalhar no resgate dele. E agora há pouco o Henrique narrava pra gente o que é esse trecho, essa região, essa comunidade enorme, Henrique. Se você olhar para a imagem, você tem um rasgo desse deslizamento, mas você tem dezenas de casas do lado direito, do lado esquerdo e em toda essa região onde tem previsão de chuva e onde a gente sabe que é uma região também de muito risco, né, Henrique? Ainda permanente, né? Sem dúvida. E eu acabei de conseguir a informação de que quem foi resgatado é a dona Nazaré. Ela e o esposo, também idoso, tá bem. Os dois se encontram bem. Ela acabou de ser levada aqui para o carro dos bombeiros. Eles estão cuidando dela e, enfim, graças a Deus, ela e o marido estão bem. Henrique, você vê, olhando para essa cena aí que você tem do rasgo, você tem casas, por exemplo, penduradas, ou seja, outras casas que elas não foram levadas no deslizamento, mas que você vê claramente que estão sob risco e certamente já serão interditadas pela Defesa Civil? Eu não tenho dúvida. A hora que a equipe da Defesa Civil chegar aqui, porque eu acho que não teve tempo hábil de atender todos os locais, né, que foram atingidos, com certeza eles vão desativar o uso da casa, vão interditar, sem dúvida. Tem Henrique, casas que dá para ver daqui que realmente não tem mais como ficar. Qualquer tipo de chuva que der, assim, pode acontecer um outro deslizamento, pode desabar. Henrique, você falou agora há pouco que saiu um solzinho, que não chovia, mas a gente sabe que tem previsão de mais chuva. Como é que está agora o trabalho dos bombeiros? Tem quantos bombeiros aí, quantas viaturas dos bombeiros? Lembrando que foi anunciado que o Exército já está subindo para a região serrana para apoiar os 400 homens dos bombeiros que estão espalhados por toda a cidade de Petrópolis. O que você tem agora de força-tarefa e de trabalho aí por parte das autoridades? Equipes do bombeiro, parece que são dois ou três carros, uma ambulância, duas ambulâncias também de resgate, uma do SAMU e a outra equipe do Estado. Tem um carro da Enel também que chegou aqui, uma equipe da Enel, porque parece que a energia foi prejudicada. E assim, muitos voluntários. Nesse ponto, Henrique, dá para chegar a doação? Por exemplo, se alguém quiser levar água mineral, não tem como acessar vocês, né? Até o ponto onde eu estou tem acesso. Não dá para ter acesso. Inclusive, os moradores daqui da região, eles estão ajudando também, estão servindo café, servindo lanche, estão se solidarizando, né? Porque foi a madrugada inteira de trabalho, né? Tanto para a equipe quanto os moradores que estão ajudando. E, Henrique, desde que começou tudo isso, depois que a chuva passou, enfim, vocês chegaram a escutar algum estalo, alguma coisa nesse sentido que chegou a assustar ou não? Não, nesse sentido a gente não teve notícia nenhuma, não. Henrique, foi quanto tempo de chuva ontem? Para quem está nos acompanhando também em São Paulo agora, foi quanto tempo de chuva ontem para essa chuva que foi em volume mais do que era o esperado para o mês de fevereiro? Eu não sei te precisar a exatidão, mas provavelmente não foi mais de 3 horas de chuva. A chuva foi muito intensa. Muito forte. Mas não foi muito longa. Foi forte, mas não muito longa. E você, quando chovia, você em casa observou já o deslizamento? Você ouviu, você acompanhou na hora em que esse deslizamento aconteceu? Na verdade, eu estava na rua. Eu estava na rua, indo para casa. Quando eu cheguei em casa, eu precisei ir buscar minha esposa no trabalho, só que eu não fui.
porque na rua onde eu moro, no Batalhar, estava descendo muita água. E eu reparei que tinha um ônibus sendo levado pela água. Eu notei que a roda dele não estava rodando, ele estava realmente sendo arrastado pela água. Então eu parei na minha rua e não avancei. Nesse momento em que eu parei e não avancei mais para pegar a outra rua e sair dessa região, eu percebi que 2 carros estavam tentando subir também e não conseguiam. Aí um deles foi esperto e jogou para dentro da minha rua, entendeu? E subiu para onde eu estava. Caramba. Aí nesse momento eu percebi que realmente estava muito grave. Aí eu fui no WhatsApp, comecei a consultar umas pessoas que são meus amigos, e eles começaram a me mandar fotos de que a avenida já tinha sido alagada, que a Barão do Rio Branco estava sendo alagada também, que não estava dando acesso. E aí começou toda aquela correria. Se eu tivesse saído, provavelmente eu teria ficado preso na Barão do Rio Branco. O meu carro teria sido também arrastado pela água, enfim, teria sido uma tragédia. Para quem não conhece Então, muito Petrópolis, para quem não conhece muito Petrópolis e está acompanhando a cidade de Petrópolis foi veraneio da cidade da família real. Dom Pedro II subia junto com a família real, tanto que temos lá o palácio até hoje para visitação, o Museu Imperial, só que é uma cidade extremamente turística, é uma cidade que você tem o Palácio do Quitandinha, que lá atrás foi um hotel muito famoso, tinha até cassino, você tem o Palácio de Cristal, você tem a catedral onde estão os restos mortais de Dom Pedro II, da Princesa Isabel, você tem diversos pontos turísticos, a Rua Teresa, que é uma rua muito importante de um polo de malhas dessa região serrana, ela está completamente destruída, ela é uma rua íngreme, os carros foram sendo arrastados com a força da água até lá embaixo, um posto de combustíveis. O Henrique, que está nos acompanhando, é ouvinte que mora lá, ele está falando de ruas onde fica o centro de Petrópolis, Rua do Imperador, é exatamente a rua que levou este nome por causa do imperador Dom Pedro II. Então você tem uma cidade que é muito utilizada, muito turística, com centenas de milhares de moradores, que está destruída de cabo a rabo, do seu centro, da sua área onde fica esse coração turístico, esse coração do trabalho, enfim, da cidade, econômico da cidade, onde está, por exemplo, a Rua Teresa, citada por mim agora há pouco, mas você tem também bairros com encostas, com regiões assim, também em áreas de risco, que são centenas nessa região de Petrópolis, que foram totalmente destruídas. A cidade está vivendo uma de suas páginas mais tristes, claro, junto com a tragédia de 2011, que foi uma tragédia terrível, não só ali, como em outros municípios da região serrana. Henrique, obrigado pela sua participação. A gente volta daqui a pouco a entrar em contato com você aqui na Band News FM. Obrigado, meu amigo. Imagina, fica à vontade. Obrigado. Aí, você